Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato. Gente, tem alguns relatos que eu me identifico muito, que eu amo ler, que é gostoso até. Assim, todos são, mas tem uns que toca mais a gente de uma forma mais profunda. Esse é um deles. O relato não é longo, mas ele é rico em conteúdo e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, vocês vão adquirir muito conhecimento. Cura, libertação estará aqui também nesse relato de hoje. Compartilhem, deixe seu like, deixe seu comentário também. Bom, gente, vamos direto ao caso aqui de hoje. Eu vou chamá-la de Marilene. Ela diz assim: olá, como vai, Cris? Tudo bem, linda? E você? Ela diz: me chamo Marilene, moro em Pernambuco e tenho acompanhado seus vídeos e estou assustada com tanta gente passando tanto sofrimento. Eu achava que era só eu, mas quero dizer para todas as pessoas que busquem em Deus, glória a Deus por sua vida. Eu vivi sozinha sem nem entender nem saber o que era narcisismo. Meu conhecimento veio depois da minha cura. Olha que interessante. Bem, vou começar o relato pela minha família de origem. Sou de uma família de 6 irmãos, todos homens. E ela diz um pai presente e ausente. E ela diz, vou explicar. Só sabia que era meu pai, mas não tinha interação nenhuma com os filhos no dia a dia. Não era bravo, mas muito distante. E o casamento de meus pais era muito estranho, parecia que era só para procriar. Nunca vi nem um abraço sequer, um aperto de mão, nenhum tipo de afeto entre eles e muito menos com os filhos. Mas como não tinha outra referência, então aquilo era normal para mim. Isso acontece, gente. Minha mãe, uma mulher rixosa, brava, vendo a vida dela, cresci achando que a vida de uma mulher era muito difícil. Uau! Que todos os homens eram exploradores de mulheres e ela não tinha um marido, tinha somente um provedor. Ela sempre foi uma pessoa trabalhadora, mas infeliz. Quando eu ainda era criança, às vezes minha mãe me mandava passar uns dias na casa da sua irmã, no caso ela põe entre parênteses minha tia, para fazer companhia para ela, e o marido dela abusava de mim enquanto minha tia dormia. Eu tinha uns 7 anos, gente, olha o perigo. E ela diz assim, ele não me estuprou, mas abusou, né? Ela não entrou em detalhes. Odiava quando minha mãe falava para eu ir para lá, mas não tinha coragem de falar nada. A gente nem sabe direito o que está acontecendo, era uma tortura. E ela põe assim entre parênteses, guarde essa informação. Ok, guardem aí, pessoal. Ela diz, comecei a trabalhar cedo e estudava. Aos 17 anos, namorei um rapaz que parecia um sonho. Me ligava todo dia na hora do almoço e todos os dias passava na minha casa. Ó, o love bombing. Mesmo morando muito longe, não tinha carro. Logo me levou para conhecer a família dele. Tudo que eu gostava ele comprava, me fazendo surpresas. Um belo dia, com 3 meses de namoro, chegou e terminou do nada. Fiquei sem chão e falou que a ex dele disse que estava grávida e ele ia voltar para ela. Uau, sofri muito, mas sobrevivi. Glória a Deus que você sobreviveu. Menos um traste aí no teu caminho. Eles fazem isso, tá, gente? Qual a intenção deles? É já causar decepção na sua vida logo cedo. Por quê, gente? Lembrando a parte espiritual, são pessoas amarguradas, cheias de ódio, rancor, não perdoaram, por isso vivem machucando o outro. Então a missão deles aqui é tentar fazer com que o máximo de pessoas fiquem lá no mesmo buraco que eles estão, né? Então é causando decepção, e veja bem, porque toda aquela tensão, aquela coisa te criou um vínculo traumático, uma dependência emocional. Essa pessoa te dando dopamina, só você se sentindo muito bem com você mesma, um prazer, né? Quem não gosta de se sentir bem e se sentir amada? Mas o problema é quando a gente depende disso pra gente estar bem com a gente, né? Aí, quando ele faz o que fez, você perde o chão. Mas graças a Deus sobreviveu. E ela continua, aos 18 anos, fui visitar uma amiga e lá tinha um primo do esposo dela. Ficamos conversando e esse rapaz pegou meu telefone e saímos para uma pizzaria. Era um rapaz bonito, tinha um bom emprego, órfão de pai desde os 4 anos e morava com a mãe, sem vícios, recatado, e começamos a namorar. Um ano depois, hein? Primeiro veio esse aí, você tinha 17, deixa eu só rebobinar aqui a fita para ver se é isso mesmo, isso mesmo.
Um aninho depois, ok. E aí ela começa a falar que começamos a namorar. Ele morava noutra cidade e vinha sempre me ver. Mal sabia que começaria a minha tortura de 30 anos. E ela disse, sim, 30 anos. Meu pai do céu. Logo ele começou a querer forçar para a relação, para ter relação sexual, e eu resistindo. E cada encontro era uma coisa, era sempre a mesma coisa, briga e tratamento de silêncio, até que fui cedendo e logo já tinha transado com ele. Eles vencem pelo cansaço. É a manipulação. Foi minha primeira vez e assim que conseguiu o que queria, depois de uns dias ele terminou tudo. Perdi o chão. Me vi perdida, me senti usada e apavorada com tudo aquilo e quase implorei para ele não me deixar. E ele foi embora. Mais um desses trastes entre nós. Mais um para tentar te machucar, porque assim, ó, primeiro não deu com o primeiro. Tá? Você sobreviveu. Aí vem o inimigo e fala, agora eu vou mandar esse outro aqui. Vai lá e faz o mesmo. Só que dessa vez tira a virgindade dela, né? Deixa o chão dela, o buraco fica ainda maior para ela não aguentar. Aí ela dá a volta por cima, né? No caso, esse aqui é o com quem ela se casou. Então, não sei se ela já separou ou não. A gente vai chegar lá já já. Bom, foi isso. Terminou com ela, foi embora e ela diz, não sei quanto tempo demorou esse término, mas depois voltamos a conversar e voltamos. Ele fez o hoovering, diferente do outro lá, esse voltou. Esse foi o primeiro descarte, ela diz. É que nem assombração, né? Quando você acha que tá livre, eles voltam e volta pior. Primeiro descarte logo no começo. Ela tinha 18 anos, depois da primeira decepção com 17. Foi lá, tirou a virgindade dela e aí não demorou muito, alguns dias depois já acabou com o relacionamento. Ok, aí ela fala que foi o primeiro descarte e aí recomeçamos. Ela diz, providenciei o anticoncepcional e foi seguindo a vida. Todos da família dele diziam que ele era um rapaz exemplar, sério, trabalhador, responsável, era só elogios. E eu pensei, um bom partido para casar, e ela põe risos. Mas sempre senti algo estranho nele que não conseguia decifrar, parecia que faltava algo. Não sentia ele inteiro comigo, era tudo muito confuso. E eu pensava comigo, ele é muito calado e tinha dificuldade de se expressar. Ela pensava, ele é muito tímido, calado, né? Tem dificuldade de se expressar. Ele não gostava de confronto, muito menos de discutir a relação. Passado mais um tempo, ele começou a me proibir de tomar o anticoncepcional. Teve um dia que ele jogou a cartela fora. Hoje entendo aquela atitude dele. Era para me prender mais a ele, ter mais domínio. Sim, para ela, né? Agora tem um filho entre vocês, mais difícil de você sair. Ela fala uma doideira, pois não planejava filhos e ao mesmo tempo tentava me controlar para não tomar. Olha isso. Ele não planejava filhos, mas aí tentava controlar ela para ela parar de tomar o remédio. Até que passando um tempo, mesmo tomando alguns cuidados e tomando remédio escondido, eu engravidei. Chegou onde ele queria. Eu vejo isso hoje, sim. Uau! Estava com 19 anos, estudando e trabalhando, e quando falei para ele, ele ficou tranquilo e disse que ia providenciar para a gente se casar. E assim fez. Eu fiquei aliviada, tinha um sonho de construir uma família. Se ficasse na minha mãe solteira, sei que não ia ser feliz minha vida. E ela põe entre parênteses, agora vendo as coisas acho que minha mãe tem traços narcisistas. E ela completa, mas só alguns traços, então fiquei aliviada. E assim chegou o dia do casamento. Pedi conta no trabalho porque ia mudar de cidade e parei os estudos. O dia do casamento foi um terror. Cris, hoje vendo os relatos do seu canal, vejo que muitos fazem da lua de mel uma lua de terror. Misericórdia! Assim que saímos da igreja, minha família fez um pequeno jantar para os amigos e família mais próximos. E lá nesse local não senti nenhum momento de conexão dele comigo, sempre para lá e eu dando atenção às pessoas. Só ficávamos juntos para as fotos. De repente ele chama para a gente ir embora. Fomos para a casa da minha mãe para trocar de roupa e pegar os presentes, pois íamos viajar para a nossa casa.
Chegando lá na casa da minha mãe, ele disse que iria me deixar lá porque eu estava dando muita atenção para o noivo da minha amiga na festa. Ah, não dá. Ela fala, meu Deus, que mentira, mais uma vez meu chão saiu dos meus pés. Não acreditava naquilo que estava ouvindo e comecei a chorar sem entender nada. E no meio desse momento chegou o fotógrafo, amigo dele, na casa e começamos a conversar. E ele, no caso o fotógrafo, começou a tirar as fotos com os presentes e aí já fui colocando os presentes no carro porque não aguentaria aquela humilhação de ser deixada ali. Meu pai, era pra ele estar junto nas fotos, né? Mas você acha, já fez de propósito. Aí você fica lá achando, o que eu fiz de errado? Ele ainda te acusa, imagina, na lua de mel, você indo pra lua de mel, o homem te acusa de estar dando muita atenção pro noivo de uma amiga. Já começou bem, né? Não confia em mim, meu filho? Então nem casa, né? Aí ela fala assim, a casa da minha mãe estava cheia de visitas. Bom, seguimos para casa e não houve mais conversa sobre o assunto, só o silêncio que reinava. Tratamento de silêncio, já estava te punindo aí, ó. Voltamos aos poucos e passado uma semana era meu aniversário. Logo de manhã ele arrumou uma discussão do nada, saiu e não falou nada. Voltou com o carro cheio de parentes dele para almoçar. Olha isso, não sabia nem por onde começar, mas recebi bem as pessoas porque eles não tinham nada a ver com aquilo. Falou do aniversário para eles, mas ele mesmo não me deu nem o parabéns. Me deu foi serviço para cozinhar para os parentes dele. Ah, mas essa é a intenção, né? Estragar o teu aniversário. Detalhe, nem sabia cozinhar direito, mas a tia dele me ajudou e deu tudo certo. Depois as coisas ficaram bem de novo. Montanha-russa, né? Fica bem, fica ruim, fica bem, fica ruim. Na verdade, o bem é manipulação, é fingimento, é a máscara. Passados alguns meses, meu filho nasceu. Com 15 dias, ele já estava querendo ter relação. Eu fiz cesárea, olha que doideira, queria me enlouquecer. E ele saiu dizendo que ia procurar uma na rua. Pensa eu de resguardo e ainda passando por essas dores emocionais. Chorei muito. Em vez de estar sendo cuidada, estava sendo torturada. Isso aí, é assim que eles fazem. Esse período não trabalhei, fiquei cuidando do meu filho, eu era muito sozinha, ele nunca participava de nada no dia a dia, só financeiramente. O resto nem precisava pedir e ainda achava ruim de demorar o almoço. Se o bebê estivesse chorando, não ajudava. Nunca tive confiança em deixar meus filhos com ele. Primeiro porque ele não gostava e segundo porque era mais fácil os pequenos cuidar dele. E ela ri. É desse jeito. Meu pai. E assim a vida segue, ela diz. Sempre quando íamos visitar a família dele em outra cidade, ele fazia questão de fabricar uma briga do nada e saía da nossa cama e ia dormir com a mãe. Meu pai do céu. Só para me humilhar. A casa dela era muito pequena. Hoje vejo quanta carência eu tinha para suportar tudo isso. Quando solteira fui muito presa e pensava quando casar eu vou sair muito porque não vai ter ninguém para me prender. Saí de uma gaiola e entrei em outra. Todo sábado chamava pra gente sair e pedia para ele chamar os amigos para irmos em algum lugar, para eu conhecer as pessoas e a cidade. Aí fui ver que ele não tinha amigos. Algumas vezes ele dizia que íamos sair de tanto eu insistir. E eu me preparava toda, ficava toda entusiasmada e pouco antes ele fabricava uma discussão do nada. Era mestre nisso. Ele queria te torturar mesmo, queria ver você, decepcionada. Exímio fabricante de brigas sem pé nem cabeça, nem sei te dizer os motivos, mas era só para não sair. Chorava horrores. Mas nessa época não entendia o jogo dele, ele me culpava por tudo e eu acreditava. Pensava que eu que estava estragando meu casamento, olha isso. Ele me afastou de todos os meus amigos e família. Gente, isso aqui é real, tá? Eu tive esse ex que eu comento com vocês, sociopata. É a mesma sensação. Eu me identifiquei com várias coisas que você falou aqui no seu relato. Uma delas é essa. Ele arrumava brigas quando ele não queria que eu estivesse junto. Ele insistiu para eu ir num lugar que ele ia com uma galera, uma turma de amigos. Esse era cheio dos amigos. E os amigos tudo em primeiro lugar. Eu não existia, mas ele tinha que ser primeiro na minha vida, né? Mas os amigos sempre antes de mim. Era prioridade. Largava tudo para fazer com os amigos e eu gostou, não gostou, tá tudo certo.
E aí, gente, eu lembro que ele fez pra eu ir. Eu não queria ir, ele disse que já tinha pago tudo. Eu falei, tá bom, você pagou, quer que eu vá? Faz tanta questão, eu posso ir. Mas não era algo que eu queria, não. Mas falei, tá bom, chegou lá no dia, fui pra casa da pessoa, chegou toda a galera lá na casa. Do nada ele inventa uma coisa sem motivo nenhum. Não teve motivo. Eu não sei nem falar pra vocês aqui, eu não me lembro. Porque não teve pé nem cabeça. Aquela confusão, ele foi embora, falou que eu não ia. Foi todo mundo. O pior não foi nem isso, porque como eu falei, eu nem queria ir. Mas foi a humilhação e assim, todo mundo foi e eu fiquei lá sozinha. Ele quis me dar gatilho de rejeição, né, de abandono, me humilhar e eu achar que tinha um problema comigo. Resumindo, fiquei eu e a dona da casa, ela foi até o ponto me levar para eu voltar para minha casa. Desse jeito. Mas Deus é mais, depois no fim ele que se lascou. Ok, continuando. Ela diz assim, o fato de ter mudado de cidade o ajudou, mas quando ia na minha cidade queria ver as minhas amigas, mas isso era motivo de briga e tratamento de silêncio por 2 semanas. Ah, entendi. Ele afastou ela de todos os amigos e familiares e por conta de ter mudado de cidade, né? Aí já facilitou pra ele. Ok, mas quando ela ia pra cidade dela, ela queria ver e ele já não. E se fosse 2 semanas sem falar com ela? Livramento de Deus, 2 semanas de descanso para sua mente. Uma vez uma amiga ia se casar e chamei ele para a gente ir e ele não quis ir e nem queria que eu fosse, mas fui assim mesmo, muito bom, não se anule. Ele sumiu para a casa dos parentes dele e acho que se eu não fosse lá, ele me deixaria lá e voltaria sozinho para casa. Lá ia mais alguns dias de silêncio, solidão e culpa, longe de todos. Sabe, hoje algumas pessoas me cobram de me casar, que tenho que ser feliz. E eu olho bem pra cara delas e digo, sou muito feliz comigo. Quem disse que estar casada é sinal de felicidade? Muita calma nessa hora, porque assim, é lógico que as pessoas sempre querem dar, né, opinião. Ah, casa de novo. É só Deus que vai te falar, se for da vontade de Deus. Mas desde que não seja por um trauma, né? Tipo assim, não quero mais saber de ninguém porque é você e Deus, né? O que o outro fala, porque a sociedade nunca vai estar feliz. Você tem um filho, aí quando vai ter o próximo? Aí você tem um menino, e quando vem a menina? Sabe a falta do que falar? Enfim, Deus é mais. E ela diz, quando meu primeiro filho fez 3 anos, comecei a ir para a igreja. Aceitei Jesus e comecei a caminhar na fé. Eu amo. Ele nunca saía comigo, mas se estivesse de folga e me visse arrumar para ir à igreja, ele se arrumava para sair para outro lado sozinho. Traste. Aquilo me desestabilizava totalmente. Eu irava, às vezes até desistia de ir para a igreja. Mas Deus foi me fortalecendo e eu pensava, a salvação é individual. Mulher sábia. Clamava a Deus para me segurar firme e a vida foi tocando, dias mais ou menos e dias ruins. Engravidei do 2º filho. Quando dei a notícia, ele não gostou. Nesse período a relação estava só piorando e eu pedindo a Deus pelo meu casamento. Olha isso que acontece, né, gente? Fiz o pré-natal sozinha dessa vez. Chorava muito e chegou a última consulta, o médico marcou para fazer o parto e eu sozinha naquela decisão tão difícil. Marquei, fui ao banheiro do hospital e chorei pedindo a Deus que fosse comigo naquela cirurgia. Não falei nada para ele e na noite que já ia me internar, no dia seguinte não consegui dormir. Ia no banheiro toda hora, não achava jeito na cama e teve uma hora que ele me empurrou com a perna para eu sair da cama que estava atrapalhando o sono dele. Foi horrível. Tanta maldade. Ela diz, daí, mais 1 hora o bebê deu sinal que já estava para nascer e precisei dele me levar na madrugada. Como já havia agendado com o médico a cirurgia, achei que eu aguentaria amanhecer porque já tinha marcado para 7 da manhã, mas não deu, tive que ir pela madrugada. Fiquei sozinha na sala de parto e o bebê nasceu. Minha mãe foi me ajudar e aí ele sumiu. Tinha direito a folga na empresa, mas ele não aparecia. Foi lá uma vez. Uau, filho dele, hein? Recebi alta e quando chego em casa, a moça que tinha arrumado para ficar com meu filho enquanto estivesse no hospital e no meu resguardo me recebeu no portão e disse que estava indo embora e que não ia voltar mais. Aqui já imagino o que foi, hein? Não entendi nada naquele momento, me vi mais uma vez perdida,
porque estava numa situação delicada precisando de ajuda. Então, assim que passou meu resguardo, essa moça foi na minha casa para conversar comigo e disse que não ficou, porque enquanto eu estava no hospital, ele ficava dando em cima dela na minha casa. Mais um terror para minha vida, Cris. Agradeci ela por ter me contado. Ela era uma serva de Deus e poderia ter usado e abusado dentro da minha casa se fosse outra qualquer. Deus é lindo. Fiquei só o ódio, queria esganar ele. Levei meu filho mais velho para casa do amiguinho para ter essa conversa com ele. Fiquei muito furiosa. Avancei nele, briguei muito e ele negou. E fui chorar de novo. Olhei para o meu bebê recém-nascido, o outro filho maior, e pensei como eu ia resolver minha vida sem trabalho, com criança pequena, e não contava essas coisas na igreja, nem na família, e não tinha amigos nessa cidade. É aquela coisa, né, que parece que a gente não tem mais ninguém ali. É só Deus mesmo, é nós e Deus, e é só o que a gente precisa, porque a graça dele nos basta. É muito difícil, gente, mas não desista jamais, ok? Quando você acha que não tem mais jeito, aí que Deus entra e faz aquilo que a gente não pode fazer. E ela diz, nessa época não tinha telefone em casa e muito menos rede social. KKK. Eu falava na igreja que estava difícil o meu casamento, mas não detalhava como. E o que a gente ouve é que vamos orar, Deus pode todas as coisas. E eu cria muito no poder de Deus, achava que aquele deserto passaria. Aí eu paro aqui, gente. Deus pode todas as coisas, sim, tá? Não vamos tirar o poder de Deus. Mas ele não invade a vida, a decisão de ninguém. Existe algo chamado livre-arbítrio, isso faz parte do amor dele por nós, onde ele deixa a gente escolher. Caso contrário, não seria amor, não seria livre a escolher, né? Seria algo forçado, obrigatório. Não, Deus não age assim e nem nós. Aí ela continua dizendo assim, sabe? Escrevendo esse relato, me lembrei que nesse período ele chegou em casa com uma arma. Nunca tinha visto uma arma na minha frente. Ele disse que um amigo estava vendendo e ele resolveu comprar. Como ele não era uma pessoa violenta, não tive medo dele fazer nada comigo, mas hoje, lembrando disso, nem sei te dizer qual foi a intenção daquela arma, mas Deus estava sempre me guardando. Uau, interessante, hein? E ela fala, seguindo a vida e passando um tempo, me comunicou que ia para fora do país, mas que ia deixar os documentos, meu e das crianças, para a gente ir depois. E assim ele fez, arrumou o documento dele, meu e dos meus filhos, e disse que ia na frente. Largou o emprego bom que tinha e foi. Não ficou muito, voltou e ficou desempregado por um bom tempo. Uau, ainda bem que você não foi também, hein, com seus filhos. Crianças pequenas e uma fase financeira muito difícil. O relacionamento, que já não era bom, piorou. Comecei a trabalhar com vendas, mas era pouco. Logo ele voltou de novo para esse país e daí uns 6 meses decidi que ia também. Queria muito melhorar minha situação financeira. Ele já estava trabalhando e cheguei lá, logo comecei também. Fui criando independência financeira, achei uma igreja para congregar, mas a vida conjugal continuava altos e baixos. Orava e chorava muito e acreditava que quando ele convertesse, nossa vida iria melhorar. Às vezes nem conseguia orar, só depositava minhas lágrimas para Deus sem dizer nada. Pensava que Deus tinha se esquecido de mim, que tinha cometido algum pecado imperdoável, pois não via mudança. Deus me abençoou muito financeiramente e logo quando cheguei falei para ele para a gente abrir uma conta conjunta e ele não quis e nem me deu cartão de crédito, mas Deus colocou anjos no meu caminho e foi abrindo as portas. E depois de um ano já ganhava igual e às vezes mais do que ele. Glória a Deus. Nessa época ele já queria conta conjunta, então foi eu que não quis. Yes! Ah, bonito! Pensa o quê? Que sou boba? Quando eu quis ter conta conjunta, tu não quis, né? Agora que eu tô ganhando mais, tá querendo? Não, 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 não. É cada uma com esses seres, viu? Tudo um bando de traste. Se deu mal, mais uma vez. Aí ela fala assim, às vezes ia pro trabalho e parava o carro no meio do caminho para chorar e chorar. Depois limpava o rosto e ia trabalhar. E lá comecei a fazer muitas amizades e comprei meu carro. Ai, que linda! Levava as crianças em aniversário. No começo ele ia, mas era só para me aborrecer.
Sempre falava que fulano ficou olhando para mim e inventava briga, então parei de chamar e comecei a ir sozinha com meus filhos. Muitas vezes tive vontade de sair de casa enquanto ele trabalhava e sumir para outro lugar, mas nunca tive essa coragem. Sempre tive muito medo de tudo, medo da vida. Esse medo me paralisava. Meu dinheiro dava para me sustentar e sustentar meus filhos, mas achava na minha religiosidade que estaria retrocedendo e não ia ver a vitória. Nesse período, meus filhos já estavam crescidinhos e eu deixava na escola e às vezes com babá. Nessa época, se eu me atrasasse no trabalho para buscá-los na escola ou na babá, eu sentia um pânico tão grande. Meu coração palpitava, minha boca secava e eu só queria sair correndo para botar os olhos neles. Aí vem aquela informação que falei do marido da minha tia. Ah, tá. Demorei anos sofrendo esse pânico até Deus me revelar que aquele abuso que sofri era a causa daquele pânico. Olha isso, gente. Que interessante, estava no subconsciente, né? Estava no teu inconsciente. Tinha muito medo de acontecer isso com eles. Não deixava eles com ninguém. Queria protegê-los o tempo todo. Mas não era um cuidado normal de mãe, era uma ansiedade e pânico que tirava a minha paz. E Deus foi me libertando disso, glória a Deus. Tive que trabalhar muito minha mente e orar. Depois que ele viu que eu estava mais independente financeiramente, não emocionalmente, ela declara. Ela diz, nessa época ele só queria ter relação lá. E ela põe entre parênteses, relação anal. Meu Deus do céu, eu odiava, recusava e era de novo briga e silêncio. Era outro meio de me torturar. Hoje vejo que muitas vezes fui estuprada, pois na época não sabia que isso era abuso. Que isso que ele fazia era abuso. Teve uma vez que fui para o culto numa quinta-feira. Eu estava em frangalhos. De repente, no meio do louvor, o pastor parou de tocar e disse que o Senhor estava incomodando ele porque tinha entrado uma pessoa ali com muita tristeza. Uau! Uma pessoa com uma tristeza muito grande e que ele iria orar. Sabia, era Deus dizendo para mim que estava me vendo. Uau, tô me arrepiando aqui. Meu Pai do céu. Deus é lindo, gente. Ninguém sabia o que eu passava. E também em outro culto, o preletor que tinha ido do Brasil antes de pregar, falou que ia falar algo que Deus tinha falado para ele. Pediu para todas as mulheres ficarem de pé, fechasse os olhos e começou a orar pedindo perdão por identificação. Pediu perdão pelos abusos, pela negligência, por não reconhecer e valorizar como esposa. Minha alma foi rasgando, sangrava de tanta dor, queria gritar ali porque sabia que era para mim aquela oração. Sei que poderia ter mais pessoas ali com problemas, mas senti muito Deus falando comigo. Ah, quando é de Deus a gente sente, não tem como não saber que é Ele. E assim Deus ia trazendo refrigério e renovando a cada manhã. Nesse período Deus começou a trabalhar a cura da minha alma, mas foi um processo que levou quase 2 anos. Com o passar do tempo, ele começou a se interessar em ir para a igreja, aceitou Jesus e foi se envolvendo na igreja. Logo já estava lá na frente do grupo de louvor, não aceitava ser exortado nem doutrinado, só ele sabia de tudo nessa época. Ai, não me aguento, nessa época pensei, agora sim vou viver um casamento, e isso não aconteceu. Continuou distante, mas todos achavam ele uma bênção. Aliás, contar esse relato é dizer pela primeira vez tudo o que passei sozinha nesse mundo. Nunca, jamais compartilhei com ninguém. Ai, que especial, gente. Deus é lindo. Me sinto honrada. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Criador, que primeiro nos amou. Depois de alguns anos morando nesse país, sempre houve brigas. Quando ele chegava e me via falando com minha família pelo telefone, ele surtava, se transformava. Reclamava que o telefone estava muito caro, até que um dia estourei com ele e disse que vou ligar sim e pode deixar que eu vou pagar a conta. Nessa época dividia todas as despesas com ele, mas para ter paz assumi a conta do telefone sozinha. Comecei a enfrentá-lo e perceber o jogo dele me culpando por tudo. O jogo dele começou a perder força. Yes! Antes mesmo dele ir para a igreja, ele sempre recitava o versículo bíblico que a mulher tem que ser submissa ao marido. Ai, já virou clássico deles isso, né? Aí já respondia para ele, nessa mesma Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, como ele ama a igreja. Ele não cuidava de mim, ele não me protegia. E eu pensava comigo, eu fiz a escolha
e não perguntei a Deus se devia tomar essa decisão de casar. Faz parte. Passado um tempo, um familiar adoeceu no meu país, era grave. Fiquei angustiada demais e com medo que algo pior poderia acontecer e eu estava tão longe. Ali já começava o caminho de Deus para me tirar daquele lugar de sofrimento. Ai, que lindo, gente. Eu tô lendo essa parte aqui pela primeira vez junto com vocês. O comecinho eu li, mas aí eu tive que parar, enfim, já vim gravar agora. Ela diz: orei muito para saber de Deus se era para eu ir embora. Na verdade, eu sabia que se fosse, correria o risco de não conseguir voltar. Mas quando Deus me confirmou, eu não pensei muito. Arrumei tudo e vim com meus filhos, mas achando que voltaria. E assim chegou o dia da viagem. Nesse dia, assim que o avião subiu, eu senti uma presença tão grande de Deus dentro daquele voo. Uma paz que era quase palpável. Que lindo, gente! Nunca vou esquecer dessa experiência. O voo estava vazio, fiquei deitada quietinha, querendo que aquilo não passasse nunca. Eu já estava com minha saúde muito frágil, desgastada, em frangalhos, essa é a palavra. Uau! Chegando na minha cidade foi muito bom ver todos e comecei a cuidar da minha saúde física, mental e espiritual. Uau! Eu dormia 12 horas e acordava querendo dormir mais. Estava esgotada, me esforçava para não me entregar. Comecei a buscar uma igreja, fiz cursos de cura interior, encontro com Deus. Tudo que eu via que podia me ajudar eu corria atrás. Muito bom. Olha que garra, hein? Foi uma caminhada lenta e demorada, e a parte mais difícil foi eu entender que precisava perdoar quem nunca tinha se arrependido do que me fez. É verdade, é difícil, mas Deus, com a ajuda dele, a gente consegue. Foi muito difícil, mas eu entendi com os ensinamentos que se eu não perdoasse, eu não seria perdoada. Fui obedecendo, mesmo não concordando, eu decidi obedecer a Deus, e isso foi fundamental na minha cura. Não pense que foi fácil, não mesmo. Agora eu estava longe daquele ambiente e isso ajudou bastante. E ela continua: já era Deus me separando para cuidar de mim. Nem sabia mais se era casada. Toda vez que falava em divórcio, ele nunca aceitou. Então resolvi recomeçar a minha vida de outra forma. Ele ajudava financeiramente, mas muito pouco. Sempre faltava e eu reclamava que não estava dando dinheiro e ele não dava atenção. Então logo fui procurar emprego e ele sempre me travando para eu não trabalhar. Consegui rápido, graças a Deus. Quando falei com ele no telefone, ele ficou mudo um tempão no telefone, não gostou. Uau! Não concordava, mas eu não dei ouvidos. Yes! Precisava tocar minha vida e assim foi passando. Até que ele voltou e eu já estava na abstinência. Sim, ela diz, é como outro vício. A gente sabe que faz mal, mas não consegue largar. Só quem vive sabe que prisão é essa. Ele voltou e não queria fazer nada. Foi gastando o dinheiro que tinha trago e me deixava aflita com aquilo e não abria o jogo. O jogo dele era que quando acabasse o dinheiro ele voltaria e voltou. Como já estava tocando a minha vida, continuei. Sempre firme buscando cura e libertação em Deus. E depois de um tempo troquei de igreja e fui pedir membresia. E aí o pastor pergunta sobre nossa vida e eu expliquei que era casada, mas que ele morava fora. E ele disse, vamos orar sobre isso, porque isso não tá certo. Ele tem que decidir-se. Olha, ele tem que decidir se vai ou se fica. Você não tem que viver desse jeito. E fiquei surpresa com a fala dele. O pastor, a esposa e eu fizemos um propósito de orar por um período depois do culto. E numa dessas orações o Senhor falou que eu não tomasse nenhuma decisão, porque já tinha um dia marcado no calendário para ele voltar. Então fiquei quieta aguardando o agir de Deus. Não demorou muito, ele ligou dizendo que não estava bem e que ia voltar. Ele já nem trabalhava mais, estava com problema cardíaco. Já chegou aqui bem mal e passado um tempo faleceu. Uau, gente do céu, olha como são as coisas. Cuidei dele nessa doença. Se não tivesse buscado em Deus, eu não sei se conseguiria. Eu já não sentia mais mágoa nem ressentimento, graças a Deus. E ela põe a mãozinha. Deus limpou meu coração e isso é libertador. É mesmo. Lindo. Passado um tempo depois do falecimento dele, é que veio um vídeo para mim do nada e comecei a ouvir. Era de uma neurocientista que fala sobre narcisismo e fiquei chocada quando ouvi tudo que tinha vivido.
tudo tinha um nome, era narcisismo. Deus, com sua infinita misericórdia, disse: filha, eu te ajudei, te curei e agora você vai entender tudo o que você viveu. Foi como tirar uma venda dos meus olhos, tudo fez sentido. Sou muito grata a Deus e agora descobri seu canal e ouço todas as histórias se repetindo em outros endereços. Mas que todas essas pessoas que estão ouvindo possam buscar em Deus. Façam terapia, façam suas reservas financeiras, peça a Deus para colocar uma rede de apoio para não precisar passar por tudo que passei. A palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, e é verdade. E ela termina dizendo, né? Cris, me desculpe o tamanho do relato, mas foi importante para mim dividir essa história pela primeira vez e espero que possa ajudar muitas pessoas. Obrigada pela oportunidade, Deus continue te usando. Beijos. Ai, linda. Glória a Deus por sua vida. Deus te abençoe grandemente. Vitoriosa, né? Olha o fim que aconteceu aí na vida dele. Ele já provavelmente vindo para te torturar um pouco mais. Você já no vínculo traumático não é fácil, gente. É um casamento de tantos anos. Ela conheceu o cara com 18 anos. É só Deus mesmo, né? Vê que ela frisou aqui várias vezes: fica firme em Deus, busque em Deus, porque foi o que ela fez. E Deus não permitiu que ele continuasse torturando. Imagina, lembra quando ela falou no avião, gente, que ela estava totalmente abalada? A pessoa entra em colapso. Teve que buscar, né, tanto tratamento, nada é por acaso, porque Deus com certeza, já está aí usando sua vida. Veja o que Deus faz, né, o cuidado nos detalhes com os seus escolhidos e escolhidas. Glória a Deus por sua vida. E aqui, é o início de um novo recomeço, um novo passo, um novo tempo na sua vida, né? Você aqui contando pela primeira vez o que você passou e, como eu falei, eu sou muito grata a Deus e a você por você ter escolhido aqui o nosso canal para que seja compartilhado o teu testemunho. Eu desejo tudo de bom e de melhor para você e se prepara que ainda tem muito mais para você viver e você estará ajudando a Deus aqui na terra a levar cura em meio às trevas, porque o que você passou não é fácil não de superar. Então imagina quantas vidas estão passando pelo mesmo e hoje aqui nesse relato já estão sendo abençoadas, curadas, libertas, e quantas ainda você poderá ajudar. Não sei se você pensa em ser terapeuta, mas se você pensar, tiver essa vontade, pede confirmação de Deus, vai atrás. E a todos que estão aqui, a nossa terceira turma começa em maio e as inscrições já estão abertas. É um curso cristão, falamos ali da palavra de Deus, falamos do amor de Deus, porque não tem como você atender alguém, para ajudar alguém de verdade com cura e libertação, sem ter o agir de Deus, né? Só existe cura e libertação em Deus, o nosso Criador. É isso, gente, que Deus abençoe a todos vocês, muito obrigada por estarem aqui sempre ajudando, compartilhando, deixando sua mensagem de carinho. Que mulher linda, hein? Que mulher linda, que mulher ungida do Senhor. E olha como Deus faz. Usou pessoas para falar com ela, essa experiência no avião, gente, isso não tem preço, é Deus purinho. Beijos a todos no coração e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.